Você sabe como é que o Framework Scrum funciona na prática? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como o Framework Scrum funciona do início ao fim. Como todos os elementos do Scrum eles trabalham em conjunto para você entregar mais resultados no seu dia a dia e começar a aplicar hoje mesmo. Vamos lá! Fala galera, Dan falando aqui. O Scrum ele é o framework ágil mais utilizado pelas empresas no mundo. Então é fundamental que você não só conheça o Scrum, saiba o que ele é, mas que você saiba também como ele funciona na prática. Então nesse vídeo eu vou te mostrar de forma bem objetiva e direta, sem enrolação, como você pode aplicar o Scrum no seu dia a dia, do início ao fim. E antes de mais nada, não esquece de seguir a gente aqui e deixar o seu like para a gente trazer cada vez mais conteúdos para você. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para que fique mais visual ainda o entendimento de como o Scrum funciona na prática com todos os seus elementos. E para relembrar aqui rapidinho, quais são esses elementos do Scrum? Eu trouxe uma legenda aqui que é tudo que você vai encontrar também no nosso esquema aqui que a gente desenhou para você. Vamos lá! Para começar, o Scrum ele tem 3 papéis, 3 responsabilidades, que é o Product Owner, ou PO, que a gente chama, Scrum Master e Developers. E aí, fazendo um parênteses bem rápido aqui. Developers não quer dizer que o Scrum é só para programador. O Scrum, sim, ele funciona para TI, para programador, para desenvolvedor, mas ele é para a empresa como um todo. Então, se você é do marketing, do RH, da área de operações, do financeiro, você pode e deve aplicar o Scrum no seu dia a dia, tá? Só para você não sair correndo aqui do vídeo achando que Scrum é só para galera de TI ou desenvolvedor, beleza? Então esses são os 3 papéis do Scrum. Eventos. Os retângulos amarelos aí vão representar os eventos do Scrum, que são 5 ao todo, que eu já vou falar sobre eles. Os retângulos aí com borda verde, eles são os artefatos. O que é um artefato? Que às vezes a pessoa nem conhece essa palavra. Artefato pensa como a materialização de um conhecimento. É algo ali que você consegue pegar, que você construiu, dado uma ideia que você tinha e você materializou aquilo. Beleza? Vai ficar mais claro na nossa explicação. Scrum Team ou Team Scrum é justamente esses 3 papéis, essas 3 responsabilidades juntas formam o Team Scrum. E para finalizar, que vai aparecer no nosso ciclo aqui também, tem os stakeholders. Que palavra é essa? É uma palavra aqui do inglês que é muito utilizada também aqui em português, que quer dizer que são partes interessadas, partes envolvidas no seu projeto, no seu produto ou no seu serviço que você está desenvolvendo. O principal stakeholder que você deve levar em consideração é o seu cliente, é o usuário do seu produto ou serviço. Por quê? É ele que vai consumir e vai utilizar. Então você tem que atender às dores, às necessidades desse cliente. Mas outras partes interessadas também, não menos importantes, que você também tem que prestar atenção, é justamente o quê? É o CEO ou a CEO da empresa, um diretor, diretora, gerente, supervisor, coordenador, outras áreas da sua empresa também, desde que elas sejam partes interessadas também no que você está fazendo, ou estejam envolvidas, ou sejam também um cliente interno ali daquele seu produto ou do seu serviço. Beleza? Então, explicação rápida, muito rápida de todos os elementos do Scrum. Se você quiser saber um pouquinho mais, procura outro vídeo nosso no canal que a gente explica detalhe por detalhe aqui de cada um desses elementos do Scrum que compõem o Scrum, porque o foco aqui é mostrar como o Scrum funciona na prática. Vamos lá, começando aqui. Como o Scrum funciona na prática? Eu vou rodar uma sprint com você aqui agora. Vamos lá. O PO, que é o Product Owner, não se preocupa com inglês. Eu estou trazendo o termo em inglês aqui para você acostumar, porque é o termo que a gente usa, mas Product Owner, ou dono do produto, traduzindo, mas a gente chama mais intimamente de PO, tá? Que é a sigla em inglês. P-I-O, PO, beleza? Ele vai pegar as demandas dos stakeholders e entender. Ele faz o meio de campo entre os stakeholders, entre a empresa e o time Scrum. Show? Ele faz esse meio de campo como? Ele vai entender primeiro quais são as necessidades do meu cliente. Quais são as dores dele? Como é que eu posso ajudar? Que soluções eu posso trazer com o meu produto ou com o serviço que eu estou desenvolvendo para resolver essas dores que o meu cliente tem? Então, esse é um ponto fundamental que o PO tem que entender. Como o produto ou serviço dele vai ajudar o cliente dele. Só que o PO,
não atende só ao cliente, ele tem que atender a empresa, ele tem que entender ali qual é a estratégia do CEO ou da CEO para aquele produto ou para aquele serviço. Ele tem que entender ali as necessidades também dos coordenadores, dos gerentes, supervisores, das outras áreas que são diretamente ou indiretamente impactadas por aquele produto ou serviço. E não só isso, ele tem que entender também como é que é o contexto daquele mercado. Aquele produto está em que mercado? Quais são os concorrentes do produto no mercado? Como é o mercado está subindo, está descendo, está crescendo, está contraindo? O que está acontecendo com esse mercado? Então ele tem que ter uma noção também externa, de mercado, de contexto ali. Beleza? Entendendo tudo isso, ó, não é simples, tá? O papel do PO, ele é super legal quando você fala, mas não é simples no dia a dia. Ele, entendendo tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai construir um artefato, que é o backlog do produto. Tá? O backlog do produto é uma lista de tudo que você vai fazer no seu projeto. Só que você consegue dizer tudo que você vai fazer no seu projeto já no início do projeto? Não, você não consegue. O Scrum, ele é iterativo e incremental. Então, você vai desenvolvendo o seu produto ou serviço à medida que você amadurece como time, à medida que você entende cada vez mais as necessidades do seu cliente, do seu usuário ali, do seu produto ou serviço. E aí, justamente por essa definição que eu acabei de dar, a gente fala que o backlog do produto é um artefato vivo. Por quê? À medida que você aprende mais sobre aquela solução, sobre aquele produto ou serviço, ele vai evoluindo. Beleza? Então, o backlog está em constante modificação. Enquanto existir um produto funcionando, vai existir um backlog do produto ali. Beleza? Então, ele é uma lista de tudo que você vai fazer no seu produto ou serviço e é uma lista priorizada, organizada e priorizada. Beleza? Então, o PO vai pegar todas essas necessidades, todo esse entendimento que ele tem e vai construir esse backlog do produto. E o backlog do produto é a fonte de trabalho do time Scrum. Tudo que o time Scrum faz sai do backlog do produto. E aí, backlog do produto ali já com tamanho, com coisas suficientes para começar, o time começa a rodar uma sprint. A sprint, ele é o coração do Scrum, tá? É onde tudo acontece. Imagina um container ali que envolve tudo que acontece. Tudo que entra passa pela sprint e tudo que sai, sai da sprint. E o primeiro evento da sprint, olha aqui a legenda, ó, é a sprint planning ou planejamento da sprint. No planejamento da sprint, todo o time Scrum, olha a legendinha aqui também, eu tô falando agora no início aqui, só para você pegar depois, fica mais fácil o entendimento. Todo o time Scrum, ele vai participar e entender ali o que eles vão construir naquela sprint, qual é a prioridade do time para construir naquela sprint. Então, eles vão entender qual é a meta da sprint, o que eles vão fazer durante aquela sprint e como eles vão entregar. E o outro artefato que representa tudo isso que eu acabei de falar é justamente o Sprint Backlog ou Backlog da Sprint. Nele você tem a meta da sprint, tudo que será feito durante a sprint e como que será entregue ali o que o time planejou para aquela sprint. Beleza? Então, o Sprint Backlog é o segundo artefato aí que eu estou mostrando para vocês. Ele é uma entrega da Sprint Planning. O time Scrum ele sai desse evento aqui, que é o planejamento da sprint, com o Sprint Backlog pronto suficiente ali para o time começar a trabalhar. E o Sprint Backlog, quem toma conta deles é justamente os developers, o time de execução, que é o time que vai trabalhar nele. Beleza? Feito isso, a sprint começa a rodar. A sprint, pessoal, como eu falei, ela é um container, é o coração do Scrum, é um container para todos os outros eventos. Todos os outros eventos ocorrem dentro dela e ela tem duração de 1 mês ou menos. 4 semanas ou menos. Na prática, os times têm uma duração ali, claro que isso varia ali para o seu produto, serviço, empresa, o que você está entregando. Mas assim, em média, a gente vê muita sprint de 2 semanas, 1 semana, dependendo do seu produto. Produtos mais complexos, você vê até 1 mês ali de sprint. Beleza? 1 mês ou menos. Tá? Então, você vai começar a rodar a sua sprint. Começou a rodar. Diariamente, os developers, os desenvolvedores, o time de execução, o que ele vai fazer? Ele vai realizar a Daily Scrum, que é um terceiro evento que eu estou apresentando aqui para vocês. Na Daily Scrum, desenvolvedores, quem executa ali o projeto, o produto, o serviço, eles vão priorizar ali
o que será feito naquele dia, sempre pensando o quê? Na meta da sprint, que é o que eu tenho que atingir naquela sprint. Digamos que minha sprint tem uma semana. Eu tenho uma meta de coisas ali que eu planejei no planejamento da sprint para entregar durante a sprint. Eu tenho essa meta e aí eu diariamente, todo dia, dentro da minha sprint, eu vou pensar. Ó, o que a gente fez, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer hoje, qual é a nossa prioridade, tem algum impedimento? E aí, sempre focando na meta da sprint. E aí segue, ele faz isso, o time de execução ele vai fazer isso diariamente. Depois, você vai entregar os incrementos, tá? Um ou vários incrementos o time vai entregar durante ali a sua sprint. Então, isso é uma materialização. Aquela ideia que entrou lá no início, tá? No planejamento da sprint, a gente quer construir isso. E a gente vai construir vários incrementos, que é a materialização final ali do que você está pretendendo para construir para o seu produto ou para o seu serviço. Agora, Dan, o que é um incremento? Esse nome, eu entendo o que é o português dessa palavra, mas o que é um incremento na prática? Vou dar um exemplo aqui. Um aplicativo, tá? Todo mundo sabe aí como é que mexeu, provavelmente, em um aplicativo. Agora, imagina que você quer fazer no aplicativo, botar uma funcionalidade nova. Por exemplo, eu tenho um aplicativo de uma loja virtual e eu quero que as pessoas que entram no meu aplicativo, que vão comprar na minha loja, que elas consigam salvar ali coisas, colocar no carrinho, que é uma funcionalidade muito importante, que não tenho ainda, colocar coisas no carrinho para que elas decidam depois o que elas vão comprar. Então, eu quero construir um incremento. Que incremento é esse? Eu tenho uma loja já funcionando. Eu vou incrementar o meu produto ou o meu serviço como? Botando uma funcionalidade de carrinho de compra, onde as pessoas selecionam os itens, colocam lá no carrinho e elas decidem o que vão comprar ou não e sabem um total daquele carrinho ali que ela planejou comprar. Beleza? Isso seria um incremento ao meu produto ou ao meu serviço. Show? O time Scrum pode entregar um ou vários incrementos ao longo da sprint. Não precisa esperar até o final da sprint para entregar um incremento pronto, útil e utilizável. Beleza? Para finalizar ali um dos últimos eventos da sprint, você tem a Sprint Review ou revisão da sprint. O time Scrum, junto com os stakeholders, eles vão revisar tudo que foi feito durante a sprint, certo? Como é que foram os incrementos, se eles atenderam a definição de pronto, atenderam aos critérios de qualidade ali estabelecido pela empresa, pelo time, e também o time Scrum dá uma visão para os stakeholders do que vem pela frente, o que vem pelas próximas sprints, quais são as próximas funcionalidades que serão desenvolvidas para o produto ou serviço que está sendo oferecido. Então é um evento onde você revisa tudo que foi feito durante a sua sprint e também dá uma visão de futuro ali para os stakeholders que estão participando desse evento aqui, beleza? Depois da Sprint Review, um detalhe, tá vendo essa linha aqui pontilhada? Essa linha é porque durante a Sprint Review, você também consegue, principalmente o PO, que é o dono aqui do backlog do produto, ele revisa também, ele coleta inputs, coleta feedbacks dos stakeholders, justamente para reorganizar, alterar ali o backlog do produto, tá? Por isso que tem essa linha aqui, é importante que você saiba. Show? Depois da Sprint Review, o time Scrum vai justamente para a retrospectiva da sprint, onde somente o time Scrum participa. O que é retrospectiva? Retrospectiva é aquilo que vocês veem no final de ano na televisão. Retrospectiva do ano. Entender ali os principais fatos marcantes que aconteceram naquele ano no país, aqui no Brasil, por exemplo. Certo? E é justamente isso que o time vai fazer pensando na sprint. Eles vão entender tudo o que aconteceu durante a sprint e vão sentar e conversar como que a gente pode melhorar como time. Então, eles vão revisar processos, comunicação, habilidades do time, ferramentas que eles utilizam. Eles vão entender tudo que eles estão fazendo e vão priorizar ali ações mais urgentes para que eles possam melhorar como time, melhorar as entregas dele. Não é uma reunião de apontar dedos, é o time pensando em melhorar como time. Beleza? E aí, depois da retrospectiva da sprint, assim que termina uma sprint,
começa a outra justamente com a Sprint Planning. Aí você fala assim, pô, Dan, terminei a retrospectiva da Sprint na sexta-feira, 6 horas da tarde. Eu já começo logo uma outra Sprint logo depois? Sim, pensando em dias úteis, a sua próxima Sprint, por exemplo, vai começar na segunda-feira, 9 horas da manhã, tá? Beleza? Show? Deu para entender como é que o Scrum funciona na prática, como todos esses elementos interagem? Então, pessoal, para fechar aqui, o Scrum é o framework ágil mais utilizado pelas empresas no mundo. Então você tem que entender como é que esse ciclo funciona. Aqui eu mostrei somente um ciclo, uma sprint completa para você. E aí o que você faz quando termina uma sprint? Começa justamente outra. O Scrum é interativo e incremental, justamente para que você, a cada término de sprint, colha feedback, adapte aquilo que você está fazendo, aprenda com aquilo e rode uma sprint seguinte, mais maduro, para entregar cada vez mais valor para os seus clientes, beleza? Então, pessoal, a gente fecha aqui nosso conteúdo. Não esquece de deixar o seu like aqui, seguir a gente aqui no canal para a gente trazer cada vez mais conteúdos como esse para vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.